Era o final de uma tarde de 1991, e o estúdio tinha aquele silêncio específico que os estúdios de gravação têm quando o trabalho do dia está terminando, mas ninguém ainda se levantou para ir embora. Aquele momento suspenso entre o profissional e o pessoal, onde as gravações já pararam, mas as conversas ainda não começaram de verdade, onde o equipamento ainda está ligado e os microfones ainda estão abertos, e tudo que é dito existe em um território ambíguo entre o registrado e o informal. Foi nesse momento, nesse espaço entre uma coisa e outra, que Renato Russo disse algo que as pessoas presentes ouviriam durante anos dentro das próprias cabeças, com uma clareza que o tempo não diminuiu. Disse que não ia viver muito. Disse com aquela voz que tinha quando não estava performando para ninguém, a voz menor e mais direta que as pessoas que trabalhavam com ele regularmente conheciam e que os fãs raramente ouviam. Disse que sentia que tinha um prazo, que havia coisas que precisavam ser feitas antes que esse prazo chegasse e que a questão não era se ia chegar, mas quando. Disse isso da forma como se diz uma observação sobre o tempo, sem drama, sem a entonação de quem está pedindo atenção para o peso do que está dizendo, como uma constatação. Ninguém soube muito bem o que fazer com aquilo. Havia um técnico de som ajustando cabos do outro lado do vidro, que parou por um segundo e depois continuou o que estava fazendo. Havia um músico que olhou para Renato com aquela expressão que as pessoas têm quando não sabem se o que ouviram foi sério ou não, e que decidem, na ausência de informação suficiente, tratar como se não fosse. Havia um produtor que disse algo levemente, do tipo de comentário que as pessoas fazem quando querem mudar o tom de uma conversa sem declarar explicitamente que estão mudando o tom, e a conversa seguiu em outra direção, como conversas fazem quando ninguém sabe como continuar na direção que estavam. Para entender completamente o que aconteceu naquele estúdio e nos estúdios e nos quartos de hotel e nas conversas de camarim onde Renato voltou a esse tema ao longo dos anos seguintes, é preciso entender quem ele era em 1991 e o que estava acontecendo dentro e ao redor dele naquele período. A legião urbana havia atravessado a década de 80 de uma forma que parecia confirmar todas as apostas que qualquer pessoa com percepção tivesse feito sobre eles no começo. Cada álbum havia expandido o território que o anterior havia conquistado. Cada turnê havia revelado uma relação com o público que transcendia o que normalmente se chama de sucesso e que pertencia a outra categoria, a de artistas que se tornam referência emocional para uma geração, que entram na vida das pessoas de formas que a vida em seguida não consegue apagar. Renato Russo havia se tornado, para uma fatia enorme da juventude brasileira, algo próximo de uma consciência coletiva em forma de voz humana. E Renato sabia disso. Não de forma arrogante, de forma que o sobrecarregava. Porque ser o depositário da experiência emocional de tantas pessoas é um peso que tem pouca precedência na vida normal e que requer um tipo de estrutura interna que é difícil de desenvolver quando o processo de tornar-se grande acontece rápido demais para que haja tempo de construir essa estrutura antes de precisar dela. A dependência química havia entrado em sua vida e havia saído, e havia entrado novamente em ciclos que as pessoas ao redor dele tentavam acompanhar, sem sempre saber exatamente em que ponto do ciclo ele estava. Não era segredo entre quem trabalhava com ele. Era uma presença constante no ambiente. Esse conhecimento sobre a fragilidade que coexistia com o talento de formas que tornavam impossível separar completamente uma coisa da outra. Os mesmos processos que produziam a música produziam a vulnerabilidade. A mesma abertura que tornava as letras capazes de entrar nas pessoas com aquela precisão emocional era a abertura que deixava o mundo entrar de formas que o machucavam. Em 1991, havia algo diferente no ar. Pessoas que estavam próximas de Renato naquele período descrevem uma qualidade específica de sua presença que é difícil de nomear precisamente, mas que todos os que estavam atentos notaram. Ele parecia ao mesmo tempo mais acelerado e mais cansado do que o habitual. Mais urgente no trabalho, como se houvesse uma pressa que não havia antes, uma necessidade de produzir que tinha a qualidade da acumulação, de quem está reunindo coisas antes de uma viagem longa. E ao mesmo tempo havia momentos de um cansaço que ia além do físico, aquele cansaço que é na verdade uma questão sobre o sentido de continuar que o corpo resolve manifestar como exaustão, porque é mais fácil de comunicar dessa forma.
Foi nesse estado que ele começou a falar sobre a própria morte com uma frequência que, analisada retrospectivamente, era impossível de ignorar, mas que na época era absorvida de formas que a neutralizavam. Havia razões para essa neutralização que eram compreensíveis. Renato era um artista que trabalhava com linguagem de uma forma que tornava difícil saber quando estava descrevendo uma experiência interna e quando estava explorando uma ideia com a mesma seriedade criativa que dava a tudo que tocava. Era o tipo de pessoa para quem a fronteira entre vivência e elaboração nunca foi completamente nítida. Isso era uma característica do seu talento. Era também, naquele período, uma característica que permitia que conversas importantes fossem recebidas como exercícios intelectuais. Havia também o contexto mais amplo. A AIDS havia chegado ao vocabulário do Brasil com toda a força do que é ao mesmo tempo invisível e devastador. Cazuza havia morrido em 1990, e a forma como sua história havia se desenrolado publicamente havia deixado na cena musical brasileira uma espécie de consciência nova e ainda mal processada sobre a mortalidade dos artistas que pareciam representar algo além de si mesmos. Quando Renato falava sobre a própria morte, havia pessoas que ouviam através desse filtro, que interpretavam como uma elaboração da dor coletiva que aquela geração estava atravessando, como a sensibilidade de um artista que absorvia o sofrimento ao redor e o transformava em linguagem. O que tornava difícil ouvir o que Renato estava realmente dizendo era que ele raramente dizia de forma que excluía outras interpretações. Havia uma qualidade em sua comunicação que permitia múltiplas leituras simultâneas e que ele raramente resolvia ao escolher explicitamente entre elas. Quando disse que não ia viver muito, estava sendo literal ou estava sendo literário. Estava descrevendo um pressentimento ou estava explorando um tema. Estava pedindo atenção ou estava compartilhando uma observação. As pessoas ao redor escolheram, cada uma à sua forma, a interpretação que era mais fácil de viver com. Houve uma sessão de gravação específica, em um período um pouco posterior, onde o que Renato disse foi mais difícil de redirecionar. Estava trabalhando em material que se tornaria parte de um dos álbuns finais da Legião Urbana, e havia uma intensidade no processo que todos no estúdio reconheciam como diferente. Não diferente no sentido de melhor ou pior necessariamente, mas diferente no sentido de mais carregado, como se cada decisão tivesse um peso específico que ia além da decisão em si. Em um intervalo, Renato sentou com um engenheiro de som, alguém que havia trabalhado com ele por anos e com quem havia desenvolvido o tipo de confiança que existe entre pessoas que passaram muitas horas juntas em ambientes intensos, sem nunca precisar performar uma para a outra. Disse que estava pensando muito sobre legado. Não legado no sentido vaidoso da palavra, não no sentido de como seria lembrado, no sentido mais prático e mais urgente de o que ficaria, o que das músicas, das letras, das ideias que ele havia colocado em forma de arte, teria vida própria depois que ele não estivesse mais por aqui para cuidar delas. O engenheiro disse mais tarde que havia algo naquela conversa que era diferente das outras vezes em que Renato havia tangenciado esse tema. Uma especificidade, uma concretude que as conversas anteriores não tinham completamente. Não estava falando sobre a morte como conceito ou como preocupação existencial. Estava falando sobre ela como um prazo logístico, como alguém que está organizando o que precisa ser organizado antes de uma partida que já tem data mesmo que a data não seja conhecida. Mas mesmo essa conversa foi absorvida dentro do contexto do artista intenso que processava o mundo de formas que as pessoas normais não processavam. Mesmo essa especificidade foi interpretada como intensidade criativa, porque a alternativa, que era levar completamente a sério o que ele estava dizendo e agir de acordo com essa seriedade, exigia um tipo de confrontação que ninguém ao redor dele estava preparado para ter. Exigia dizer em voz alta alguma coisa sobre o que estava acontecendo com ele, que todas as partes envolvidas tinham razões diferentes para não dizer. Havia nas letras das músicas desse período uma quantidade de informação que, em retrospecto, era impossível de separar do que ele estava dizendo nas conversas. As mesmas imagens, os mesmos temas, a mesma qualidade de alguém que está fazendo as contas de uma vida antes de fechar o livro. Mas letras de música são lidas como arte,
São interpretadas como metáfora, são recebidas com a distância estética que a moldura artística cria entre o que é expresso e o que é vivido. E isso protegia todo mundo, o público, os críticos, as pessoas que trabalhavam com ele, da obrigação de responder ao que as letras estavam dizendo de forma que fosse além da admiração. Os anos seguintes foram o período em que a saúde de Renato se tornou progressivamente parte da história pública da Legião Urbana. O diagnóstico de HIV, quando se tornou conhecido, reorganizou retrospectivamente muita coisa que havia sido dita e ouvida de outras formas. Foi como receber uma chave depois de anos tentando abrir uma porta sem saber que era uma porta. De repente, as conversas nos estúdios, os comentários durante as gravações, as observações sobre prazos e legados e sobre não viver muito, tudo ganhou um contexto que as tornava simultaneamente mais compreensíveis e mais pesadas de carregar. Pessoas que haviam estado presentes em momentos onde essas coisas foram ditas descrevem a experiência de receber essa reorganização retrospectiva de formas variadas. Havia culpa, mas não do tipo simples que se resolve com um argumento sobre o que era possível saber. Era a culpa mais complexa. A culpa de quem entende que sabia mais do que admitia para si mesmo, que havia sinais que foram lidos e arquivados em um lugar onde não exigiam resposta, que a interpretação mais confortável havia sido escolhida conscientemente em algum nível, mesmo que esse nível não fosse completamente acessível na época. Havia também, em alguns, uma espécie de admiração dolorosa, porque o que Renato havia feito ao longo daqueles anos, ao continuar trabalhando com aquela urgência e aquela clareza, enquanto carregava um conhecimento que ainda não era público, era algo que requeria um tipo de coragem que a maioria das pessoas não consegue imaginar mobilizar. Havia continuado fazendo a música, havia continuado aparecendo no estúdio, havia continuado escrevendo letras que entravam nas pessoas com aquela precisão que era sua marca. Havia continuado sendo, para uma geração inteira, a voz que dizia o que eles não conseguiam dizer, enquanto havia uma coisa dentro dele que ele estava dizendo de formas que ninguém estava completamente pronto para ouvir. O álbum V, lançado em 1991, e os trabalhos que vieram depois têm uma qualidade que os ouvintes que vieram depois sabendo o que sabiam sobre a saúde de Renato, ouvem de forma diferente dos que ouviram sem saber. Não é que as músicas sejam diferentes, é que a camada que estava sempre lá, aquela qualidade de alguém que está falando de dentro de uma experiência que tem um peso específico, fica mais visível quando você tem o contexto que permite vê-la. É a diferença entre ouvir e escutar, entre receber o som e receber o que o som está carregando. Há uma pergunta que as pessoas que estiveram próximas de Renato naquele período carregam de formas diversas e com pesos diferentes, dependendo de quem são e de quanto tempo passaram trabalhando através dela. A pergunta é: se fazer diferente teria mudado alguma coisa? Se levar mais a sério o que ele estava dizendo? Se responder à especificidade daquelas conversas com a mesma especificidade, se não permitir que a moldura do artista intenso absorvesse o que era na verdade comunicação direta, se alguma dessas coisas teria alterado o que aconteceu? Não há resposta limpa para essa pergunta. Renato Russo morreu em outubro de 1996. Tinha 36 anos. Havia dito, em estúdios e em conversas e nas entrelinhas de músicas que o Brasil inteiro cantava sem saber completamente o que estava cantando, que não ia viver muito. Havia dito com a clareza que era sua, e que o ambiente ao redor havia recebido com as ferramentas que o ambiente tinha disponíveis, que eram ferramentas feitas para ouvir arte, e não para ouvir o artista da forma direta que ele às vezes estava sendo direto. O que ficou depois, além das músicas que ficaram e que continuam presentes na vida de pessoas que nem haviam nascido quando elas foram gravadas, é uma consciência que a história de Renato ajudou a construir sobre como ouvimos as pessoas que amamos quando elas dizem coisas difíceis. Sobre a distância pequena e enorme que existe entre escutar as palavras e receber o que as palavras estão tentando carregar. Sobre quantas vezes a interpretação mais confortável é escolhida não por má vontade, mas por uma limitação humana muito real. A dificuldade de estar completamente presente diante de alguma coisa que, se for levada a sério, vai exigir de você mais do que você se sente capaz de dar. Renato sabia que estava falando,
Sabia que as pessoas ouviam, talvez soubesse também, com aquela inteligência que processava o mundo de formas que a maioria das pessoas não acompanhava completamente, que havia um limite para o que as pessoas podiam receber, que existia uma distância entre o que ele podia dizer e o que o mundo podia escutar, que não era culpa de ninguém em particular, mas que era real como a distância física entre dois lugares que parecem próximos no mapa e que na prática levam horas para percorrer. As músicas que ele deixou são o lugar onde essa distância colapsa. São o lugar onde o que foi dito e o que foi ouvido finalmente se encontram, onde a pessoa que falava sobre prazos em estúdios no final da tarde e o artista cujas letras entravam na vida das pessoas, como se conhecessem cada uma delas pessoalmente, são a mesma pessoa de uma forma que é impossível de separar. São o lugar onde Renato Russo continua sendo ouvido de uma forma que em vida nem sempre foi possível, com a atenção completa e a ausência de distância protetora que o amor real exige e que é tão difícil de sustentar quando a pessoa ainda está presente e tão dolorosamente fácil de mobilizar depois que ela foi embora. Isso é o que ninguém levou a sério no estúdio naquela tarde de 1991. E isso é o que o tempo, com a crueldade gentil que é sua característica mais constante, transformou em algo que agora é impossível de não ouvir.